Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre Reino de Traições, da Tahereh Mafi, que é a continuação de Reino de Intrigas. E o nosso livro ele já começa com a visão do Kanhan, de todo o rolo e confusão do baile do final do livro anterior. E assim, o coitado sem entender nada, achando que ele foi traído pela Alizé, que ela sempre trabalhou junto com o Iblês, com o Cyrus. Como isso influenciou a percepção dele, já que ele acredita que ele deve fazer ali o último desejo do avô dele e matar ela. E quando essa percepção dele muda, ele começa a não enxergar ela, o que por causa da magia do vestido, sabe? Que era pra proteger ela de quem quer o mal dela. E assim, pra mim foi bem triste de ler essa parte, porque eu tava torcendo bastante por ele, sabe? E ao mesmo tempo nós vemos também a Alizé e o Cyrus chegando em Tulã, ela chamando ele pra briga, querendo lutar, querendo matar ele, com a mãe dele apresentando um comportamento assim super estranho, o doido jogando a Alizé pro dragão pegar, o caos. Todo mundo muito surtado. Só que no dia seguinte, o Kanhan, lá em Ardúnia, acorda desfigurado não só devido às queimaduras que o fogo do Cyrus causou, mas também com a marca da magia que todos os herdeiros do trono recebem, completamente transformada, diferente do que era, o que em tese não deveria acontecer. Então ele vai até a masmorra para falar com o Razan, tentar conseguir algumas respostas e descobre que isso pode significar que ele não tem mais direito ao trono. E o que faz com que ele decida simplesmente fugir para Tulã naquela noite mesmo, antes que os profetas possam ver, e tirar o reino dele, para também vingar o avô dele, descobrir a verdade sobre a Alizé, enfim, já que as informações foram ficando cada vez mais confusas conforme ele vai conversando com o Razan, com o Jin, que é o boticário que cuidou dos ferimentos da Alizé, o menino de rua, e também com a senhorita Rudá, para quem ela fazia os vestidos, enfim, todo mundo tem muita coisa a dizer sobre o comportamento dela e tal. Então ele solta o Razan e manda ele reunir as coisas para que os dois possam ir para Tulã naquela noite mesmo, né? E lá em Tulã, a Alizé acorda em um quarto maravilhoso, é recebida pela mãe do próprio Cyrus, que odeia terrivelmente o próprio filho, culpa ele pelo que ele fez com o pai para tomar o trono, diz que ele joga a culpa de todas as decisões ruins que ele toma no Iblês, no diabo, e ela quer que a Alizé consiga a confiança dele para então matar ele. A própria mãe do cara pedindo isso. Coisa que, assim, mesmo achando toda a situação muito estranha, a Alizé acaba aceitando pra ver o que acontece ali, na verdade, né? Só que logo em seguida, o Cyrus chega pra tomar café com ela, inclusive foi a mãe dele que voltou, que mandou, né, pra que elas já botassem o plano de ganhar a confiança dele em prática. E assim, a nossa queridíssima protagonista não consegue enganar ele por um minutinho sequer. Ele percebe logo de cara a mudança do comportamento dela e ele adivinha o que a mãe dele pediu, o que faz com que ele ofereça uma contraproposta, que no caso é a Alizé se casar com ele, apenas no papel, sem ser um casamento de verdade, para que ele possa cumprir o acordo dele com o diabo. Então ela vai poder fazer o que ela quiser com ele, se é que vocês me entendem, né? Ficar com o reino, com o império dele, fazer o que ela quiser. Só que como a nossa queridíssima é uma boa pessoa, e ela acha essa família toda muito estranha, ela e todos nós, né, convenhamos, ela não concorda, mesmo dizendo que ela vai pensar no assunto, e os dois saem juntos para conhecer o reino. Só que a questão é que o Cyrus vai disfarçado para ninguém reconhecer ele, só que ela acha que não precisa, porque ninguém vai conhecer ela ali, né? E enquanto eles estão andando na rua, o Madin, que lá são livres, não tem nenhuma restrição, como tinha em Ardúnia, né? Não precisam se esconder. Começa a gritar, percebe quem ela é, chama a atenção de todo mundo, e a galera começa a se aproximar, fala tudo que eles já sofreram, parentes, pessoas que estão presas, o quanto eles esperaram por ela, pelo retorno dela, enfim. Então o Cyrus acaba usando a magia dele, coisa que ela não queria que ele fizesse, né, que ele tinha prometido que ele não ia fazer, pra tirar os dois dali. Ele leva eles até um campo de flores bem afastado da cidade. Lá em Ardúnia, o Kanhan tá tentando organizar os planos de fuga dele no palácio, e ele também tá tentando fugir
do ministro dele, que eu não lembro exatamente o nome, acho que é Zaak, algo com Z, que quer tomar o trono dele, também quer fugir dos profetas, que quando verem vão saber o motivo da magia dele estar alterada, enquanto ele também tenta entender, tipo, o que é verdade sobre a Alisaie, o que não é, as coisas que ele acha sobre ela, enfim, tá tentando se entender. O coitado tá bem perdido, assim, foi um baque, a mãe dele desapareceu, a tia não fala com ele, a magia mudou, o caos, apenas. Lá em Toulon, no campo onde eles estão, o Cyrus continua insistindo para que a Alisaie concorde com o que ele propôs, só que ela tem medo de aceitar devido à ligação que ele tem com o diabo. E ela começa a pressionar ele por respostas que ele simplesmente não pode dar, e o negócio fica bem feio, porque, tipo, do nada ele fica meio fora de órbita, ele começa a gritar, começa a sangrar, começam a aparecer machucados, como se ele estivesse apanhando, sabe? E a Alisaie percebe que ele está sendo torturado pelo Iblis, coisa pelo qual ela também passou no passado. E ela fica com ele durante todo o tempo que isso dura, no caso algumas horas, até que o Cyrus finalmente desmaia de exaustão mesmo. Um tempo depois ele parece acordar, só que tipo assim, ele começa a chamar ela de anjo, falar umas coisas sem sentido, começa a abraçar, querer beijar ela, e ela simplesmente não entende até que ela percebe que ele não acordou de verdade, ele ainda tá sonhando. E faz com que mesmo nesse estado ele leve eles de volta pro palácio, e ele acaba levando eles pro quarto dele, né? Mas assim, ele continua flertando ali com ela, e assim, eu só consigo pensar, moça de Deus, como é que você resiste? Porque, meu Deus do céu, esse moço... Ai, ele tem um tempero, você vai lendo, você vai se apegando, sabe? O meu pano já estava pronto para ser passado desde o começo do livro, e eu passei esse pano mesmo sem nenhuma justificativa. Passo pano, apenas. Enfim, ela consegue fazer com que ele tire as roupas ensanguentadas, por mais que ela queria que ele tirasse só o casaco, ele tira tudo. E ele se deita na cama, enfim, só que quando ela pensa em como sair do quarto, sem ser vista, né, pra não causar um escândalo e tal, ela escuta uma criada entrando pra colocar lenha na lareira e ela acaba entrando e quebrando a primeira porta que ela encontra. E esse lugar é tipo uma biblioteca cheia de armários e coisas trancadas e tal, e mal ela entrou ali, ela escuta a criada gritando por ter encontrado... Gente, é porque não dá... por ter encontrado o rei sem roupa na própria cama dele. Enquanto isso, né, a Alisaie começa a sentir ali uma energia, um bagulho muito esquisito, algo que vai atraindo ela até um determinado armário que se abre sozinho. E dentro desse armário está o livro dela, um livro esse que sobreviveu até mesmo ao incêndio que matou a família dela e que teoricamente tem a profecia ou os caminhos que indicam como e o que fazer para despertar o tal do poder que ela está destinada, e que ela achava que ela tinha deixado esse livro em Ardúnia, na bolsa dela, da qual, obviamente, ela não se lembrou de pegar durante toda a fuga, e que, na verdade, o Cyrus roubou já tem alguns dias e substituiu por um livro falso. Só que nisso, o Cyrus entra, porque ele acordou quando a criada gritou e ele viu a porta quebrada, e os dois até mesmo começam a lutar, já que ela estava, tipo, vendo ele com outros olhos, pensando que era uma pessoa boa, que é refém do diabo, mas aí ela vê que ele roubou o livro, escondeu dela, ele se recusa a devolver, e ao mesmo tempo ele pensa que ela largou ele lá no Campo das Flores e veio pro castelo apenas para roubar o livro de volta e fugir enquanto ele estava desacordado. Porém, ela deixa claro que ela não abandonou ele, e nós percebemos então que ele se lembra do que aconteceu. Só que ele pensou que foi apenas um sonho. E no caso aqui, o que me quebrou, mais um, já que ele conta pra ela que ele vem sonhando com ela há vários meses, só que ele acreditava que ela não existia, que ela era apenas um anjo. E que quando ele foi buscar ela, a pedido do Iblis, ele não sabia que a pessoa que ele estava indo buscar era a pessoa que ele sonhava. E ele ficou arrasado, porque ele viu que essa era a pessoa que o Iblis queria, e foi por isso, inclusive, que ele tratou ela tão mal no começo, porque ele pensou que ela fazia parte dos planos do diabo. Só que então ele começou a conversar com ela, interagir com ela, e ele percebeu que ela, na verdade, era muito melhor do que ela imaginava nos sonhos,
E assim, gente, eu não preciso falar que eu chorei horrores com toda a declaração dele, que tem muitos detalhes, muitas camadas. Ai, meu Deus, essa moça não quer ficar com ele. Ai, difícil, tá? Mas enfim, ele continua pedindo para que elas casem com ele. E aqui, assim, moça, pelo amor de Deus, só aceita. Tem gente chorando aqui. Mas, mesmo ela entendendo muito mais dele e até acreditando no que ele diz sentir, ela tem medo do que o Iblees pode fazer. E ela não quer ser parte dos planos do diabo, até porque ela fica na dúvida se, tipo, esse sentimento do Cyrus é realmente real ou se ele apenas acredita que é porque o diabo manipulou para que ele pensasse assim. Então, mesmo querendo muito, a Lisette fala que se ela aceitar se casar com ele, será apenas um casamento de fachada, o que deixa o nosso querido completamente destruído. Mas antes que eles possam terminar essa conversa de uma maneira racional e talvez com os dois se beijando, sendo felizes, a mãe dele bate na porta, desesperada, e assim, outro ponto, outro parênteses aqui é o quanto é doloroso ver o quanto ela trata ele mal. Quanto ela não esconde que ela odeia ele, sendo que é o filho dela, pô. Dizendo que tem jeans invadindo o castelo, que eles querem saber se os rumores que dá de que a Alice vai se casar com o rei deles são verdade, se ela tá bem, o que tá acontecendo, etc. Então, mesmo ela tendo muito medo de um escândalo, ela acaba se revelando, né, saindo de onde ela tá escondida pra falar com o povo dela. Enquanto isso, no último capítulo, Canham foi realmente preso, foi pego pelo ministro que quer tomar o trono e pelos profetas, só que os profetas não estão trabalhando para o ministro, eles estão trabalhando para a verdade. E levam o príncipe até as masmorras da torre mais alta do palácio, onde ele encontra um pacote no bolso dele que contém o testamento do avô e uma pena de uma ave mitológica, que eu não lembro exatamente o nome, na verdade eu lembro, eu não sei pronunciar, Simorg. Não sei se é assim que fala, mas é isso aí, fantasias, né, gente? Mas enfim, que o avô dele foi criado por esse pássaro, é um pássaro muito importante na cultura, um pássaro mágico, enfim. E dizendo que se o sangue dele, do Canham, tocar na pena, a ave vai vir buscar ele. Então, enquanto ele espera, o Razan chega acompanhado da senhorita Rudá, do boticário e do menino. E aparentemente isso já fazia parte do destino dele, já que quando o Simorg chega, está trazendo os filhotes para levar todo mundo para Tulan, tal qual a turma do Scooby-Doo. E é isso, gente, o livro acaba assim. Estou ansiosíssima para ler o próximo livro e para ver o nosso queridíssimo Cyrus sendo feliz. Espero que vocês gostem. Até mais.